Tem muito assunto para falar. Ah, ele falou, ó, Tem o muita Fernando falou que coisa. tá preguiçoso aí. Nem para responder o WhatsApp, imagina. Olha só, Fernando. É, então, vamos lá. Então, hoje a gente vai falar com a Kátia Ronise, tá? Ela é minha aluna já há muitos anos, não sei quantos anos, Bas- já teve várias programações Bastante. Você sabe falar quantos anos? Tem 10 anos, Quanto? Caco. 10 10 anos. anos. 10 anos. Então, você me aguenta Te dando aguento. treino, né? Então, a Kátia, ela é uma A corredora gente de sofre, alta. mas a gente gosta. É, gosta de sofrer um pouco. A Kátia é uma atleta de ultramaratona, né? Desde acho que quando ela começou treinar comigo, né? Que ela veio de outra assessoria, ela já veio com esse objetivo de treinar Sim. para as ultras. E aí a minha história de treinador sempre foi também provas de endurance, principalmente com aventura. E eu peguei todo o começo da corrida de montanha no Brasil, né? Desde as primeiras provas. E aí começou a inverter, né? Muitos alunos que eram da corrida de aventura muitos passaram para o trail, aí apareceram outros alunos que eram só trail. A Kátia, acho que era da Verdade. corrida e fez a aventura também depois que Isso. É, eu começou a entrei com fazer. interesse na aventura, mas aí depois me apaixonei pelas montanhas. É. Então, vou falar mais ou menos o que a gente vai falar hoje aqui na live, tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre a parte do treinamento, né, de ultramaratona, tá? Sim. Principalmente em provas de muita longa duração, né? Vamos falar especificamente de duas provas, tá? Que a Kátia participou. Uma foi a Django Marathon e a outra foi a Thor Desde Ela tá até Desde com a já. camiseta da Da Cell, Jungle. da Django. Oh, é. E a outra é a Tor The Giant, que é uma prova na Itália também, uma prova super longa. A gente vai falar um pouco dela também. E falar das logísticas dessa prova, estratégia, que não é uma prova tão simples de fazer, não é somente a parte física que conta, né? Tem outros fatores também. Então, eu queria começar a Kátia se apresentando, né? Quem é a Kátia, que tem 3 filhos, marido também, Marido, que cachorro, pedala, cachorros, né? Então, fala um cachorros. pouquinho de você, Kátia. Então, eu comecei como todo mundo, pelo asfalto, curtinha, 5, 10, aí 21, aí fomos para maratona, fiz algumas maratonas e cheguei nos 50 de asfalto. Aí me apaixonei pelas ultras ali. Aí fiz Conrads, aí nisso aí fui fazendo uma transição, querendo fazer a corrida de aventura. Foi aí que eu entrei, né, que comecei contigo, Caco. E dali eu conheci as provas de montanha, né? E quando eu fiz, comecei com as curtas, né? Foi um Sim. progressivo. E aí quando eu cheguei nas 100 milhas, nossa, aí me apaixonei de vez pelas longas distâncias e as provas duras mesmo. E aí nós fizemos muitas provas, né, Caco? Sim, Provas de muitas frio, de de calor, calor, de aventura, aventura, de tudo um pouco. de Muitas tudo um provas. pouco. Muitas provas Muitas longas, provas né? de 100 milhas, tem algumas. Tem no Himalaia, tem a Ultra Fjord, que bateu quase -15 de noite, enfim. La Mission, duas de 160, uma de 200. Tem muita prova. Tem Tem muitas. muita prova. Falar só Eu das. gosto, gosto demais. Mas E toda fala vez da que eu vou fazer. Kátia mãe também, né? A Kátia tem 3 filhos, tem Tem marido, três tem que cuidar da filhos, tem casa. marido, tem a casa, aí trabalho no escritório, administrando o consultório do meu marido, enfim. Mas treinar é minha paixão. Fora os filhos, Sim. né? Os filhos são meus Lógico. amores, claro. Sempre. Todos já grandes, quando eram pequenos não dava para fazer muita coisa, mas agora que são grandes, aí sim, aí eu me solto mesmo. Quando eram Não tem pequenos, mais. quando era adolescente, chegava de um treino longo, era: que vamos ter para comer?
Entrava na segunda fase do treino. Era, chegava 1 hora da tarde, já na cozinha direto, enfim. Enfim, Então vamos lá. Então eu vou falar um pouco sobre o que é um treinamento, né, de uma prova de endurance desse nível, né? Para mais ou menos o pessoal situar assim que são vários fatores, não só físicos, né, para chegar numa prova desse tipo. Depois a gente vai entrar Sim, nas muita provas em coisa. si, aí a Kátia vai falar sobre a prova, sobre como é que é a preparação, como é que fez para entrar, tudo mais. Tá, então a prova de endurance é uma prova que é um estresse, né, que você fica às vezes, que no caso da Kátia são vários dias nessas duas provas, e você tem que estar preparado para isso. Mas o primeiro ponto que a gente tem que pensar quando você fala num treinamento para prova de endurance é o atleta, o aluno, ele chegar bem na prova, sem lesão, sem ter nenhum problema que eu vou estressar tanto ele que ele vai ficar doente e vai perder 4 semanas de treino para voltar, ou com uma lesão muscular também, que vai tirar, às vezes, tira até 6 semanas do treino. Então, tudo isso daí, você tem que pensar numa programação de ultramaratona, porque às vezes as pessoas querem correr, né, fazer uma prova, e a Kátia sabe, né, que Sim. já brigou muitas vezes, né, de falar assim, tem que fazer uma prova, treino muito longo para aquela prova tá. E eu acabo segurando um pouco, falo assim, vai ter os treinos longos, mas antes disso também tem esses treinos que você tem que cumprir, né, de velocidade, de ganhar força, de Muito importante. resistência, é importante. Então, muita gente às vezes quer fazer muitos longos, né? Imagina uma prova de 300 quilômetros. Você fala assim, vou correr durante uma semana. Tem que correr, então, treinar 2 dias seguidos. Não, você treinar depois de 4 horas de corrida, ali para frente é só prejuízo, né? Que você vai ter mais desgaste, vai demorar mais para recuperar. Então, os treinos eles são balizados um pouco um tempo menor, mas tem treinos longos também que para treinar equipamento, treinar a questão psicológica de ficar muitas horas. Então, a gente já Muito fez importante. vários treinos, né, de muitas horas, mas depois tem uma parte de você tem que recuperar desse treino para poder seguir uma rotina normal. E a ideia sempre é a gente estar treinando, né? Então, não Todos os adianta eu dias. ficar todo final de semana fazendo um estresse muito grande e atrapalhar o resto da semana sua, que você não vai conseguir treinar. E, na verdade, é a somatória de tudo, né? Que você faz do treino de curto, do treino longo, da musculação. Você tem todo um quebra-cabeça que você vai montando durante esses meses, né, de preparação específica até chegar à prova. E tem um outro fator que uma prova da Django, ou essa prova da Tor, que a Katia fez e conseguiu finalizar, que muita gente não consegue, é esse fator, que você não é aquela programação que você vai chegar numa prova e fazer uma prova dessa. Você tem que ter anos de história de provas de endurance para chegar numa prova dessa. Então, Verdade. o endurance, né? Você vai ganhando conforme os anos passando, fazendo aquela modalidade, correndo, fazendo toda a programação, corre uma prova longa, aí recupera. Então você tem várias programações para chegar numa TOR, por exemplo, para conseguir finalizar, porque é uma prova muito dura, tá? De desnível, de tudo mais. Então é esse o outro fator, né, que não é uma simples programação que vai, mas sim vários anos para chegar numa prova dessa, numa prova da Diana. E toda a experiência também de material, logística. A Sim. Kátia vai falar toda a logística da Django, que é bem complexa, da Tor também. Então, são vários fatores, experiência com sono, dormir pouco, dormir 40 minutos, levantar e continuar na prova. Então, assim, é uma gama de experiências que você vai ganhando ao longo do tempo para entrar numa prova desse nível de distância e complexidade. Então, basicamente isso, né? E tem toda a questão também da absorção de alimento. Então, não é você tem que treinar, comer durante um treino, você tem que treinar, hidratar, porque você vai fazer isso durante a prova. Então, Tudo isso. são várias etapas, né? Então, a Kátia, ela pode até falar nisso, né? O tempo que ela já tinha de provas,
até chegar a Django e até chegar a Thor, né? Ah, até chegar a Django foram muitas provas. E para chegar na Thor também foram mais ainda. E assim, então tem toda essa parte, né, que a gente fala assim, da logística pré-prova, né, para antes da prova, tem a logística durante a prova, que tem aqueles drop bags, né, que você deixa mochilas no meio da prova, então você saber o que colocar lá, se vai trocar o tênis, se tem a possibilidade de trocar o tênis durante a prova, que é importante. Então é uma gama de situações, né, até a estratégia da prova, que você vai ter tempos lá, que a gente vai falar sobre a TOR, um pouco mais sobre isso, que você tem que cumprir para não tomar corte. Então, você tem que entrar na prova já com vários quesitos ali prontos para conseguir terminar uma prova desse nível. Tá? Então, assim, é complexo o treinamento, mas não é de uma hora para outra que chega a conseguir completar uma prova dessa. Tá? Então, Kátia, vamos começar pela Django. Tá? Vamos. Primeiro, assim, o que é a Django Marathon? O que é, assim, assim, primeiro, por que você quis fazer essa prova, né? E depois, Sim. o que é a Django? Como é que é o formato dela? Então, a Django eu quis fazer porque, assim, eu morei no Acre por 2 vezes, na infância e depois como adolescente, e a floresta me fascinava. Quando nas minhas pesquisas, assim, eu dei com a prova, eu fiquei fascinada, queria muito fazer. E aí a primeira coisa que eu faço antes, quero deixar bem claro, eu vou pro Caco e pergunto. É ou não é, Caco? Isso, Ó, a sempre. prova é assim, no caso da Django, o Caco já conhecia, são uma prova de 6 estágios, correndo 260 quilômetros no meio da floresta amazônica. Aí eu vou pro Caco e pergunto, Caco, a prova é assim, assim, assim. O que você acha? Dá para treinar? Eu consigo terminar? Enfim, são várias questões que a gente levanta. O Caco analisa e vê. Já recusou, já teve vezes que ele já disse, não, essa não dá, tem pouco tempo, essa por isso, enfim. Então a Django foi nesse formato, são 6 dias acampando, né, no meio da floresta. Na prova são vários estágios, né? Aí você tem Sim. você tem que ir parando, né? Cada noite e ter um dia que vara a noite inteira, né? Vara a Vai noite direto. inteira, uns 108 quilômetros, isso. E fala um pouco sobre a logística, né? Porque é uma prova de autossuficiência, né? Então, isso daí é Sim. uma parte muito importante pré-prova. Conta um pouquinho como é que foi o que é autossuficiência, né? Numa prova dessa e como é que foi essa preparação pré. Isso é importante. Então, a Django é assim, ela só dá água. Água fria e água quente. Fria, né, na medida do possível. E água quente para preparar a comida, a liofilizada. E aí, o que tem que carregar tudo na mochila, porque dorme em rede, então você tem que ter a sua rede. E aí eu faço assim, eu pego todo o meu material, jogo num lugar. Aí eu vou pensando como que vai ser, que roupa que eu vou usar para correr. Bom, eu corro durante o dia e aí à noite eu tenho que ter uma outra roupa Outra limpinha, né? roupa. Pelo menos, mais ou menos. Um calçado, enfim, outro calçado. E aí considerando assim, que todo conforto tem seu peso. Era isso que Tem os seu preço, competidores tem seu falavam. peso, né? Tem seu peso. Então aí você vai tirando, vai pensando, realmente eu preciso disso, daquilo. Tem um kit de primeiros socorros grande, porque, né, você imagina se está na floresta, porque lá eles têm os médicos, mas você é autossuficiente, você que tem que se virar com o seu pé, enfim, se um machucado, só se for alguma coisa mais, como eu fiz umas bolhas enormes no pé, aí eu fui lá, ela olhou, a enfermeira, e disse, não, realmente a gente tem que furar aqui, enfim, fizeram um curativo lá com um negócio que doeu muito. Mas... de resto, você termina a prova, monta a sua rede lá, pega a sua comidinha, vai lá, a comida liofilizada, que é uma comida seca, para quem não conhece, e aí joga água quente, ela vai hidratar e vira uma comida que no final do dia é deliciosa. Deliciosa, né? Cada dia vai ficando mais gostosa, né? Nossa, cada dia, não sei porquê, mas fica mais gostosa. Às vezes tem prova que sobra essa comida, fala, vou comer em casa depois para ver se era tão gostosa quanto era na prova.
Não, em casa não vai. Aí, em casa decepciona um pouco, né? Mas, pessoal, Muito, então, muito. só para quem entrou agora, tá? A gente está conversando com Kátia Ronizzi, é ultramaratonista, a gente está falando sobre a Jungle Marathon. E depois a gente vai falar também sobre a Tor Giant, que também é lá na Itália. Então, assim, só para explicar que esses materiais eram obrigatórios, né, Kátia? Você tinha que Sim, sim, primeiros tem todo. socorros, não é Primeiros leva o que socorros. você quer. Você Não, tem não, também, não. você tem que ser, Isso. algumas coisas são obrigatórias e tem outras coisas que você Sim. coloca por conforto, né? Por Explica um conta, pouco isso daí. não, o kit de primeiros socorros, você tem uma lista ali que você tem que ter. A rede você tem que ter. Enfim, e várias outras. E comida. Comida para os 6 dias de prova. A minha mochila ficou com 12 quilos. Eu tinha a mochila e mais o outro suporte de mochila na frente. Deu mais de 35 litros ao total, né? E De assim, era volume, né? obrigar de volume. Todo dia era obrigado a sair com 2,5 litros do acampamento, de água, 2,5 litros de água. Não podia sair com menos. Lá, pela metade do caminho, alguém tinha um ponto lá que eles estavam com água. Porque não dá para pegando a água do rio, assim. A gente não Tem sabe rio. exatamente onde é que está. É. Por mais que acho que tem uns que são limpos, outros não. Não é de poluição, mas a gente não conhece direito. Então tem que carregar os 2,5 litros e mais tudo aquilo. Todo aquele peso mesmo, com tudo. Toda a comida, o café da manhã, a comida para durante a prova, que a gente precisa se alimentar bem. Terminou a E o pós. prova, o pós, todo o É. pós. Então, tudo é uma logística muito porque se errou, acabou a comida, você não vai Sim, ter força para fazer as outras exatamente. etapas. Então, tem que ter todo esse pensamento assim antes, essa logística para poder conseguir terminar a prova, né? Kátia, fala um pouco agora sobre para onde você foi, né? Você chegou em Santarém. Explica um Santarém, pouco isso. quando você chegou lá até a largada da prova, que tem alguns afazeres também. Sim, sim. Para acionar a cidade que foi a largada, não. Foi onde os competidores se encontravam. Chegava por Santarém. Santarém para Alter do Chão. Quem não conhece, é um lugar maravilhoso, lindo, no Pará, Bonito, para né? se conhecer. Muito lindo. Lá, nós nos encontramos, era marcado para encontrar 11 horas da noite num barco. Desses barcos, não sei nem explicar, mas eles são de andares, e E aí tem no as que redes, chega. né? Aí tem que montar a rede, já É. naquele dia já fui dormindo em rede. E aí foi uma travessia subindo o rio Tapajós de 11 horas, 10, 11 horas, até chegar numa cidadezinha não, um povoado de uns 70 habitantes mais ou menos, chama Belterra. E ali tinha um acampamento, né? Tinha uma escolinha, enfim, uma criançada nos esperando, foi muito bonito. E com o acampamento todo montado para nós. Acampamento não, né? As árvores disponíveis, né, na floresta ali. Escolha o seu par de árvores É. e pique. Escolha. Ali foram 2 dias de, como que eu posso dizer, uma aclimatação, né, na floresta, É. porque nesse ano foram 7 brasileiros. Só eu de mulher e os outros 6 homens, né? E o resto todos estrangeiros. Então, quer dizer, nós aqui também, né, precisamos. Dentro da floresta é muita umidade, muito, muito quente, com aquela umidade fica muito pesado. Então, todos nós precisávamos de uma adaptação ali, uma aclimatação. Isso. Aí, já no primeiro dia, eles queriam ver o kit. Tudo se colocava na frente, assim, num paninho, né, enfim, das suas coisas, e montava para que eles vissem tudo, né, que é um tipo de uma checagem mesmo, né. Sim. E é francês, né, a organização? Não, ela era inglesa. Inglesa. Escocesa, na verdade, escocesa. E aí, nesses 2 dias, também teve um curso de sobrevivência na selva. Com cobras, eles falam. Foi o pessoal do exército que deu esse curso para falar enfim, cuidar de cobras, Sim. formigas, aranhas, mostrando se acontecesse alguma coisa, como que tinha que pedir socorro, ou sei lá, sair correndo, porque é uma prova assim que eles sabem que você tá lá, mas não sabem onde exatamente você está. Você sabe que você está correndo no meio do mato e te largam, largada e pronto. Eles só te veem na chegada.
Exato. Mas então, esse é importante, né? Toda essa instrução antes da prova, né? Porque vai passar toda coisa. E aquela Muito. adaptação, principalmente dormir na rede, né? Explica um pouco, Dormir na. porque é Nossa, dormir horrível, na né? rede. Nossa, Cacô, isso No- você não me avisou. Eu treinei muito para essa prova, gente. Eu treinei é. muito mesmo. Muito centrada, como toda prova, eu faço direitinho. Eu gosto de treinar. Gosto de fazer as coisas Só que a certinho. gente Não não é para. pensou na rede, né? Não pensamos na rede. No E segundo eu dia. tinha, o pior é que eu tinha essa Nossa. experiência, porque eu já fui bastante lá no exército, a gente dormia em rede. E eu lembro uma vez, eu tava num desses barcos assim, e eu dormia assim, eu tava de comprido na rede, e meu joelho ficou hiperestendido durante acho que algumas horas dormindo. Quando eu Ah, levantei, o joelho não dobrava. não E dobrar. uma dor assim, eu acordei com uma dor assim horrível. Aí depois de 15 dias dormindo na rede, você acaba acostumando, mas os primeiros Não, dias é sofrido. acostuma, né? Nos É, últimos dias, quando terminou a prova, eu deitei na cama no hotel e quando eu olhei de madrugada tinha uma rede na sacada. Eu fui para a rede porque eu já tinha desadaptado da cama, eu estava mais para a rede. Mas dói bastante dormir em rede, dói, não é né? fácil não. Não foi, nunca foi um sono tranquilo nos É, acampamentos, de principalmente maneira na selva à alguma. noite. Nossa, na selva, os macacos fazem um barulho infernal, parece que estão atacando. Você É, jura que bugio, é. estão. É, eles estão querendo matar alguém que está invadindo o espaço deles. Espaço deles, né? Então, ó, vamos falar agora da prova. Então, você chegou lá, tá tudo preparado, tudo. Aí, o primeiro Sim. dia, me fala mais ou menos quantos quilômetros, como foi esse primeiro dia de Angle Marathon? Ah, uma felicidade para mim. Né? Eu estava ali, que era uma coisa que eu queria muito, porque aí eu tinha uma quilometragem curta, de 23 quilômetros, com muito pântano. Assim, eram charcos no meio de folha, nem sei falar o que era exatamente. Então, a hora que entrava naquilo, vinha quase até a cintura, assim, no meio das Não. pernas, cintura. E eu tinha que tirar com muito cuidado. Aquilo ali, muito Perdeu o desgastante tênis mesmo. ali, não era o. Perdeu o tênis, morreu, né? Não faz É, mais a prova, porque não tem como. E é, o calor. Aí o que eles faziam para adaptação de todos, né? Dos gringos e nossa. É, tinham exatamente 2 pontos durante a prova. Nos 2 primeiros dias, tinha um ponto que você tinha que chegar ali e parar 15 minutos. Aí tinha uma pessoa, um staff controlando, né? Ah, chegou às 10, e aí ia por parte, né? Bom, você sai e a outra fora, saindo. Isso, para fazer 15 minutos para descansar hidratar, e hidratar, e eles estão te olhando ali para ver se você está bem para né? continuar, porque o negócio era terrível. Mas foi muito bonito, assim. Eu curti muito esse primeiro dia, assim. Eu lembro que eu cheguei chorando e assim, chorando de felicidade por estar ali. Não era assim, Sim, é. não é porque eu tô na frente, terminou a prova, não. Eu cheguei chorando que até a organizadora não estava entendendo. O que a louca chora tanto, né? Mas não, era a felicidade de estar ali. É. Foi muito gostoso, foi mesmo. E assim, me fala da Amazonas. A Amazonas é plana? Então, eu É, achei que fosse tudo planinho, né? Nossa, ia ser. Não, não, tem umas subidas é, assim, 30% para mais, assim, de escalaminhada. Aí é interessante, porque assim, foi falado. E aí não se pode puxar, segurar na árvore, nem na subida, nem na descida, porque no que você põe a mão, pode cair uma aranha em você, uma é. cobra, em alguma coisa. Então você não pode nem ter apoio de nada. Simplesmente você tem que subir ali na raça ou com os bastões, enfim. Na descida, às vezes, as descidas íngremes, né? Sim, Escorregava, aí ou a árvore tinha espinho. Ah, detalhe, sempre de luvas, né? O tempo é. inteiro, de manga compridas, para não se arranhar. Um buff na cabeça, porque no ano anterior eu tinha ouvido falar que entrou abelhas, Abelha no enfim, ouvido. no ouvido, enfim. Então tem uma série de cuidados que tem que ter lá, em especial nessa prova, assim. Que É. tem que pensar todo o tempo no bem-estar, assim, né? Sim, uma prova dessa você tem que pensar sempre tá bem, não machucar, Sim, sim. para poder Antisséptico prosseguir, né? sem. O É, antisséptico estava sempre por perto, assim, num sim, bolsinho bem à mão, arranhava, já passava para que não tivesse passar. nem.
nenhum processo. E né? assim, fora esses desníveis, né, assim, eram curtos, porém bem difíceis de... tinha árvores imensas no trajeto, durante, assim, várias. Aí tem que ter, assim, sobe na árvore, assim, porque é um tronco caído. É, Mas é tronco da Amazônia, que não sei não é quanto, pequeno. né? Não Não é é pequeno. pequeno, não é É, pequeno. Aí colocavam uns toquinhos, você tinha que pular. Só que aí tem que prestar atenção para ver se você não vai cair numa cobra, se você não vai é, bater em alguma coisa. Se não é, tem uma onça por ali, por perto, te olhando, querendo uma para te fazer prova companhia. é uma meditação, você tem que estar em tempo real total. Você ficar pensando no futuro ou no presente, Não, não, você não. acaba pisando na cobra, Sim, tem que estar pegando ali aranha. inteira. É, tem que estar o tempo Sempre inteiro. bem atenção, né? Porque na mata, Muita. e qualquer que você nem falou, assim, qualquer cortezinho, em 2 dias infeccionou, te tira da prova, né? Então, Sim, sim. na Costa Rica, a gente que fez uma prova lá de aventura, o pessoal começou a ter infecção, mas um monte. No Pantanal também, que teve uma coisa de aventura, o pessoal também começou a ter infecção direto, alergia, Então, e estraga demais, né? A prova. mas esse tipo de coisa, claro, não vou dizer que tem coisas, eu faço muita coisa errada também, mas assim, faz parte da logística toda, entender. Sim, Eu lembro que você falou para mim assim, procura tomar o mel da região, isso. porque cada abelha daquele habitat dela ali faz E eu cheguei, a primeira coisa, fui procurar um tal de mel lá. Aí tinha um mel da região lá e eu tomei um vidro daqueles lá nos 3 primeiros dias. E, sei lá, tudo que der assim para fazer para você sentir bem durante, eu acho que é super válido, assim. Sim, na Costa Rica eu tomei 1 litro de mel antes da largada e Nossa. da equipe, né, os três ficaram mal com uma alergia que deu na perna, lá que foi subindo a perna, Sim. infecção, virou infecção, teve pus, tudo, foi super, tiveram que tomar antibiótico. E eu da equipe fui o único que não tive, não sei se foi o mel, não sei o que foi, mas eu continuo com essa teoria e faço isso nas provas Então, eu é, fiz lá e deu super certo também, porque eu não é. tive nada, terminei inteirona a prova. Então vamos dar sequência aqui. A travessia de 300 metros no rio, que foi interessante Nossa, também, que a foi muito corda some interessante. de repente. Então isso conta um pouco essa experiência aí e lá é super tranquilo, né? Não tem jacaré, não tem piranha, Não, não não tem tem areia, jacaré, não tem não tem piranha, não, tubarão, não tem super nada. tranquilo. Então, tinha travessias de rio assim, logo 6 horas da manhã na largada. Só que, claro, lá é mais quente, então não tem essa coisa de frio nem nada. Mas assim, eu não treinei nadar com a mochila, nem de roupa. Eu disse, não precisa, porque eu sei que lá vai ter a corda, então puxa na corda e pronto. No primeiro dia, 100 metros de rio, foi bem. No segundo foi terceiro dia, na verdade, foi esse rio de 300 metros. E eu tô lá feliz da vida, como sempre, né? Achando tudo lindo, maravilhoso. Daqui a pouco, cadê a corda? Um monte de gente na corda, a corda Um foi. monte de gente na corda, a corda foi. E aí, o corpo tá muito pesado. Tô de tênis, com toda a roupa, um mochilão enorme. E aí eu comecei a me debater sem me afogar, mas assim, eu sou meio fria, às vezes não, sempre. Então eu respirei fundo, o rapaz veio, assim, um soldado, mas eu vi que era super novinho, eu disse, se eu segurar nele, vai os dois para baixo, então não posso, né? Se eu tiver que me afogar, me afogo sozinha. Mas aí eu respirei fundo, né? E eu tenho que sair daqui, só mentalizando aquilo, fui nadando, puxei minha mochila que estava cheia de ar, né, para frente. Só que quando eu terminei aquela travessia ali, para mim, todo mundo foi embora e eu fiquei para trás, porque eu tive a sensação de que eu ia morrer ali, que eu ia me A sensação afogar. é E ruim, aquilo né? ali é horrível, É horrível. horrível. E aí eu perdi o andamento da coisa, a diversão. Aí eu tive que, né, de novo ali entrar em mim e pensar, não, para aí, vamos voltar, que isso aqui tá divertido, tá gostoso, isso só foi uma coisinha que aconteceu, deixa de lado, vamos continuar o caminho que daqui para frente vai ser Melhorar. bem bacana.
Aí Todo você dia chega era muito no, bacana. aí você chega no quinto estágio, aí você entra num trecho grande, né? Que aí a Django Sim, você chega 108 com quilômetros 108 quilômetros. Então, você já sabe que você já não vai cumprir durante o dia, você vai entrar na noite, né? Conta atravessar um a pouco noite. essa história, principalmente no. Você estava ainda numa disputa, aí você teve uma outra travessia de corda, até que eu lembro que você fez à noite, né? Nesse trecho. E Sim, você quis dividir. Uma hora você fala, eu dividi a árvore com a uma sucuri. sucuri. É, Foi. Foi no 108, assim, a largada é 4 da manhã, mas mesmo assim, aí tem um corte, às 2 da tarde. Eu fui a última a passar pelo corte. O resto que veio atrás de mim, isso aí nós fomos, acho que só 10 ou 12 competidores que conseguimos passar por esse corte. Quando eu cheguei ali, a equipe tinha várias equipes de filmagem, uma canadense, outra inglesa, outra japonesa, enfim. E uma dessas equipes falou: tá fazendo 44 graus. Eu digo, nossa, entendi. E aí teve competidores que caíram até na estrada, desmaiaram, porque era muito quente. muito quente, né? E é muito úmido, Muito, né? muito quente. Muito, muito úmido, e a selva é abafada, fecha, assim, então é bastante bem complicado. E aí, quando chegou a noite, é, quando começou a se entardecer já para a noite, eu com outro competidor, nós meio que já nos perdemos, porque o pessoal começou a mudar ali, o pessoal da região, acho que não gostava da prova, sei lá. Enfim, tem pessoal maluco, né, Caco, a gente conhece É, nessas provas, é, que trocam as fitinhas de lugar, enfim. é. E aí quando chegou, que aí né, entrou noite adentro e atravessando, aí começou a travessia de rios. Eu atravessei 5 rios, depois eu fiquei sabendo que era só para atravessar 2 vezes. Eu acho que nós Nossa. fomos, voltamos, sei lá o que fez, né? Olhava a marcação de um lado, só que eles eram tão largos que você ia e batia lá, e aí via que tinha uma outra marca, voltava. Sei lá, Voltava. não sei. Mas e nessa travessia que você está lembrando que eu contei, foi bem longa, extensa. E eu lembro de assim, todo o funcional que eu fiz de braço, eu usei ali com uma É, agilidade é. impressionante. Faz E o eu medo, né? olhava, nossa, o que faz o medo? Eu disse assim, eu É, não vou me afogar, eu não vou, não vai acontecer o que aconteceu nos 300 metros. Só que ali era assim, por mais de 600 metros de rio. E aí, para essa corda ir até o outro lado, eles amarravam nas árvores, em árvores que tinham no meio do caminho, no meio do rio. E numa dessas eu me abracei cheguei para respirar, para descansar. é, E aí eu pensei assim, de sucuri, né? Porque elas gostam de ficar dentro d'água enroladas é. em E árvores. dane-se Eu essa disse assim, curia. Dá vamos licença. dividir essa aqui, dá licença na sua casa aqui, mas eu tenho que respirar aqui porque tá difícil a situação aqui, minha É, amiga. E quando eu cheguei do outro lado, Caco, foi muito interessante assim, porque nós andamos um pouco, né? Aí eu tinha o outro brasileiro que estava junto comigo. Eu digo assim, deixa eu sentar aqui um pouquinho, porque eu preciso me restabelecer. E no momento que eu sentei, eu apaguei. Não me pergunte se eu isso. dormi, se eu desmaiei, o que aconteceu. Eu só senti ele cutucando e dizendo assim, Kátia, aqui não é um bom lugar pra gente ficar. Tem muito bicho, tem muito jacaré por aqui. É, Então, tem. Você então, tem que então escolher o não dá. lugar para dormir também, né? Então não posso nem descansar, então vamos embora, vamos terminar essa quilometragem. É, porque vai também na Costa Rica uma vez, tinha muito crocodilo no lugar, e era um lugar muito longo que a gente fez uma remando, e o cara falou, meu, não para dormir ali que vocês vão ser comidos, né? Então, Você então, tem que ir pra frente, né? você olha para os lados, vamos ver se tem alguma companhia, porque tem É, sempre companhia. E nessa travessia, nós nos perdemos. Chegou uma hora que não tinha marcação, batia a cabeça, enfim. Vamos dormir então aqui no meio da selva, no meio do nada. Que não era aconselhável fazer isso, mas tudo bem, vamos é. botar a rede, fizemos um fogo, ficamos ali. No outro dia de manhã, ele estava com os pés muito ruins. E aí eu fui na frente, ele disse, não, vai embora, que você tá bem, você vai embora. Eu não queria largá-lo para trás, né? Mas enfim. E eu lembro assim de ver no relógio, estava amanhecendo o dia, era 6 da manhã, e eu passei por um lugar onde tem uns macacos lá que não tinham avisado. Nos cursos de sobrevivência só falaram de formiga, aranha, e cobra e onça. Não falaram de macaco.
E os macacos, eles subiam muito alto, que as árvores são imensas, né? E pulavam lá de cima. E bem na onde eu estava passando. E aí eu pensava assim, meu, o que eles falaram? Eles não falaram de macaco. O que eu faço se essas criaturas resolverem começar a pular em cima de mim? Eu digo, vamos correr então para sair daqui logo. Foi um momento assim que eu tive um certo medo até. Então vamos lá. A gente está com Estão atrasados já? Estão atrasados, lógico, né? Tem várias histórias, é sempre a Kátia fala pouco. Mas fala, a chegada desse 108, teve uma emoção ali na chegada. Fala um pouco sobre isso. Sim, o meu filho caçula e meu marido foram para... Era para me esperar no último dia de prova. E eles saíram para fazer uma... Eu fui sozinha para lá. E eles eram para encontrar comigo na chegada da prova mesmo, quando estivesse fechando. E no fim que eles foram fazer um passeio e encontraram porque nesse dia o acampamento era perto do rio. E assim, foi muito bacana mesmo encontrar com eles. Foi bem legal. Ainda mais me esperando, né, numa etapa dessa longa. Nossa, uma etapa dessa super sofrida. Enfim. Aí no outro dia foi muito lindo, assim, terminar a prova, assim, foi muito bacana, assim. E, nossa, foi gratificante por tudo que a gente treinou, tudo que a gente fez juntos. Então, assim, chegar naquilo, assim, ainda paguei 10 flexões para mostrar que em homenagem ao Caco, em homenagem aos amigos, todos que ficaram aqui. Torcendo, mandando boas vibrações, mandavam cartas durante toda a prova para mim, foi muito bacana. Foi uma prova linda. É todo um processo, né? Até chegar à prova. Até chegar à prova. E você finalizar, você cumprir mesmo a missão, tudo é muito gratificante, né? Porque essa prova, assim, não foram muitos que desistiram, mas teve muitas desistências, gente machucada, gente que pegou o corte e resolveu largar, que estava muito assim, pesada a prova, enfim. Legal. Então agora a gente está com não muito tempo, tem uns 20 minutos, vamos passar agora da Django para Thor, né? Então, Thor de Jean. É uma prova também que foram vários dias, né? Então, a Thor é uma prova de 330 quilômetros, tá? Tem 24 mil de desnível uma prova. Então, é uma prova... Positivo. Muito montanhosa, muito montanhosa. Então, ou você está subindo ou você está descendo. Acho que deve ter... Todo o tempo. 1% de plano, né? Provavelmente. Ou você sobe ou você desce. Só sobe ou desce. Passam por 25 montanhas, né? E fica naquela região do Mont Blanc, com vários picos ali altos no redor. Então é um lugar bem bonito. Isso aqui é uma prova diferente. A Thor é uma prova que a gente fala que é no stop, né? No stop você para só por questões suas, de logística sua, estratégia sua. Se quiser ir direto, vai, mas não dá para ir direto. Então você tem que montar uma estratégia bem elaborada para conseguir completar uma prova dessa. E é uma prova que tem 10 cortes no meio da prova. Então, o que seria um corte numa prova de montanha dessa? Passou um horário num posto de controle tal, você está fora da prova, tá? Você pega seu banquinho e sua malinha e volta para sua casinha. Ou faz um passeiozinho ali na Europazinha. Então, muito triste. A homenagem ao Camilo, que fala muitozinho. Então, é uma prova assim, bem complexa na questão de estratégia, né? Muito. E me fala, Kátia, como é que faz para entrar nessa prova? É só se inscrever e participar? Não, e pagar, que já não é barato também. Não. Se inscreve e concorre a um sorteio. No primeiro ano eu não consegui ir, eu não sou boa de sorteio. Aí no segundo ano eu fiz toda a inscrição e meu marido foi lá e clicou para ser sorteio. Ele disse, não, para aí, deixa que eu ponho aqui. Clicou sorte, né? O final que ele dá mais sorte. Aí eu fui sorteada, porque você precisa, provas acima de 100 milhas, de 100 quilômetros já você precisa ter alguma coisa de base, uma outra prova. E já as de 160 quilômetros e para mais, você já tem que ter uma base, um currículo um pouquinho, alguma prova para mostrar que você é capaz. Essas provas de montanha, mais ainda, porque eles querem saber se você é capaz de ficar pelas montanhas e se acontecer alguma coisa, você não vai morrer lá
sozinho, de hipotermia, que você vai ter uma autonomia, você vai Sim. se conhecer, você vai saber o que levar também. Tem todos os materiais obrigatórios, só que você tem que saber Muito. usar e você Tem tem que que ter saber uma usar. experiência prévia daquela situação para Sim, caso sim, sim. aconteça. Porque, pessoal, montanha, quando você fala em alta montanha, você tem aquele clima bem mais hostil, né? Pode estar super tranquilo, mas pode estar com um vento muito forte, Sim, nevasca. sim. Então, são situações que acontecem, né, na alta montanha que tem ali aquela previsão, tudo, só que é uma situação muito difícil de cruzar nessa situação. Então, você tem que estar preparado para isso e tem que ter experiência para esse tipo de situação para poder passar. Sim, sim, sim. Bastante. E a Muita prova da experiência. Tora é uma prova, assim, é uma prova muito longa, né? Então, uma prova que você demorou 6 dias, dias. né? 6 dias 6 dias de para provas. seis De dias para prova. completar. Então, 6 dias. e foi feita assim uma planilha, né? Eu montei uma planilha Sim. que eu falo que é uma estratégia, que nem você tem na maratona, a gente monta uma estratégia, você vai correr a 5 minutos por quilômetro, durante 10 quilômetros, depois você diminui. Essa não, então a gente faz a mesma coisa, só que é um pouco mais complexo, porque eu pego ali o trecho da montanha, eu vejo mais ou menos qual que é o pace que a Kátia tá fazendo os treinos e eu coloco ali de acordo com a tal montanha. Eu já corri bastante ali umas provas na França. Eu sei que ali é super complexo, técnico, então eu sei mais ou menos a média de velocidade que ela vai e eu começo a Sim. desenhar isso daí. Eu olho então a média de velocidade dela, a situação da montanha de altimetria e eu me balizo pelos cortes. Às vezes eu monto uma estratégia para algum aluno, aí eu vejo, putz, o aluno não tem o ritmo para passar desse corte. Aí eu aviso ele, se ele quer fazer a prova, ele vai, e a chance de tomar o Sim. corte é grande. Já acertei várias vezes, né, de aluno que não conseguiu, falei que não dava, e realmente não conseguiu passar. Mas Isso é isso importante. é o preço que você paga ali Aí eu falo para ele acelerar, só que às vezes ele não tem ritmo para acelerar. Sim. Então, e acaba tomando corte. Então, tudo isso é uma estratégia. Eu balizo com o corte da prova e vou montando isso daí. Aí a Kátia tinha o ritmo para completar a prova todinha. Sim. Só que tem mil outros fatores que vão influenciando ali no meio. E nessa prova acontece É. muita coisa, né? Eu falo que a gente morre algumas vezes na prova, E sobrevive e ressuscita. continua. Que aí que é a questão psicológica da experiência, né? De ter feito outras provas, saber que você vai conseguir se recuperar e até conhecer um pouco o seu corpo, né? Você pode até Sim. contar ali uma parte aí que você teve uma desidratação na Quinta Montanha, né? Sim, na Quinta Montanha eu me senti muito mal, assim, enfim, parece que meu mundo acabou, assim. E eu tentei me perceber para ver o que estava faltando, e realmente, aí quando eu cheguei no ponto, o Helder estava lá, aí ele falou com você, né? E aí nós já fiz toda descansei mais. E isso por quê? Porque eu já me conheço, e aí faz parte da estratégia toda, né? De se conhecer, enfim. Aí enfim, comi bastante, bem, melhor, hidratei para poder sair de novo, né? Porque aquilo ali não era nem no início da prova, na Quinta Sim, Montanha. Ali eu já tinha subido um Everest. Todo dia, a exato. cada 50 quilômetros são 5 mil. A prova oficial fala em 24 mil positivo, mas na verdade tem 31 mil positivo. Tem Todo mais, né? mundo sabe. Tem muito É. mais. E nisso aí é muito importante. E eu tava quase pegando corte, né, Caco? Você lembra, né? Que você Então ligou pro meu essa é uma história. marido. Então, porque foi É, assim, a gente tinha toda a programação, só que a Kátia estava ali concentrada na corrida, né? E quando ela passa nos PCs, eu tinha o horário que ela passou e ela tinha uma previsão para chegar no próximo. Então eu fiquei acompanhando aqui no Brasil dia e noite para ver essa evolução. Aí chegou uma hora que ela ia tomar o corte no próximo ponto. E o Helder estava com. O Helder assumiu muito, porque às vezes a gente faz um apoio numa prova de aventura, a gente tinha às vezes 4 pessoas para fazer o apoio. E o Helder está sozinho lá para cuidar dela, cuidar da alimentação,
ajudar ela na alimentação, na mochila e ainda seguir uma planilha. Só que acho que ele esqueceu a planilha. Ele deixou a planilha. Esqueceu a planilha. Ficou emocionado com a prova. O bom que na Europa tem muito sinal, né, de internet. Eu Ah, consegui falar com a incrível. Kátia na montanha, assim, eu consegui ligar para ela. E eu liguei para o Helder, falei, a Kátia vai tomar o corte no próximo ponto. Acho que era no quilômetro 200. Acelera ela, liga para ela acelerar, porque ela vai tomar o corte. Foi isso mesmo. Pra frente, né? Foi isso mesmo, o celular tocava na mochila. Quem que tá me procurando em plena montanha? Aí quando eu atendo, Helder, o que você tá fazendo? Você tem que ir mais rápido. E assim, era uma parte da prova que eu tava começando a curtir, porque eu já tinha me curado da desidratação, e enfim, eu tava me sentindo bem na prova. Mas assim, cansada, porque ali já tava assim, no meio da prova, no meio pra frente um pouco. Já tinha quase, o corte era no 200, então já tinha muita quilometragem, não tinha dormido e nem descansado praticamente nada. Mas assim, aquilo ali, para mim, eu quero chegar no final. Então, eu só tenho um mantra na minha cabeça, é chegar no pórtico. Eu quero me divertir, eu quero isso tudo, mas eu quero chegar. Não é chegar na frente, não é chegar em pódio, não é fazer tempo de prova, mas eu quero terminar a prova. Foi para aquilo que eu me preparei. E assim, eu tirei uma força que eu não tinha mais. E eu ultrapassei muita gente, foi muito engraçado, porque as pessoas olhavam assim, onde que essa maluca vai com tanta vontade, né? Mas eu tenho certeza que aqueles que eu passei, eles ficaram. Se chegar, porque eu cheguei 40 minutos do corte. E assim, não foi no plano, foi acho que quase 7 horas. Eu nem lembro, eu sei que teve uma outra parada assim antes, que também era corte, que foi em Niel. Quando eu passei por ali, eu pensava assim, agora tô perto, né? É só descer, né? Porque tava no meio da montanha a cidadezinha. A outra devia ser para baixo, né? Porque já tinha subido um monte. Né? Para baixo todo santo ajuda. Aí me fala, o staff fala, a mulher que me recebeu lá, que me deu comida, enfim, nesse ponto. Não, você não se preocupe. Tem 5 horas ainda para completar a prova, para chegar em Grechonné. E aí me mostrou uma montanha. Eu olhei pro lado assim, como assim não é para descer? Subir, Vai subir. Subia 1000 ainda, 1000 positivo, para depois descer para a prova. Mas assim, foi eu falo para todo mundo, assim, quem está se preparando. Você tem uma força, uma coisa lá dentro de você que você vai além. Tem que querer. Ir para uma ultramaratona, uma prova, enfim, qualquer coisa que você vai fazer, você tem que saber o objetivo, tem que ter o objetivo, tem que saber que você quer. Se você não tiver dentro de você bem nítido isso, o teu desejo ali, o teu objetivo, você não consegue. Terminar, no caso, terminar a prova. Eu queria, meu mantra foi assim, eu não vou pegar corte, eu não vou pegar corte, eu não vou pegar corte. Eu acho que eu devo ter ficado cantando isso por horas, porque demorou muito e dali em diante foi só contra o corte. Isso, eu fiquei na matemática aqui, né? Você ficou contando os minutos. Falei, nossa, ela precisa chegar a tal horário, eu refiz a tabela, né? Sim. Aí ela tem que chegar a tal horário, não pode ficar muito tempo. Eu falava com ele, eu falei, ela não pode ficar muito tempo nesse ponto, ela tem que sair logo, porque ela tem tantas horas para chegar no próximo. Então, no próximo. E dali em diante era corte. Todos têm corte. Ali eu fiquei grudada no corte e correndo, e assim, procurando ser o mais rápido possível. Só que assim, eu ainda precisava descansar, porque ali era 200. Eu ainda tinha 140 ainda para fazer. Né? E 140 de montanha pesada. E o corpo já estava sentindo já os 200. E aí uma coisa que eu comecei a fazer errado foi correr nas descidas. E aí aquilo ali começou a minar muito, tanto o quadríceps quanto os joelhos. Na última montanha, quando eu olhei para baixo, eu me representava que meu joelho eram 2 joelhos de cada lado. Eu tinha 4, né? Porque o meu dobrou de tamanho, porque era muito impacto. Muito impacto, né? Muito tinha impacto. Descidas você fala assim, agora vai descer. Numa prova desse nível, né? Quando você passa ali da metade, a subida tem assim toda uma questão física, né? De desgaste, tudo. Mas a descida, ela começa a ficar temida na prova, né? Principalmente as descidas técnicas e tudo mais. Sim, muita descida técnica. Judia demais, né? Porque você já está com uma força muscular já menor,
da perna, aí vai a força tudo para articulação, para a parte do osso, e Sim, acaba inflamando tudo, né? Então sim, sim. fica As cruel pessoas a descida, né? fica. As pessoas acham assim que prova de montanha o que sofre na subida, subida tem um fator muito grande de ter força nas pernas e usar muito pulmão. Só que a descida é que machuca, a descida é que tira as pessoas de prova e tudo. Aí tem que saber, né? Toda essa se policiar, né? Tudo, mas Tem, você chegou tem a que um ponto ali saber. que não tinha mais o que fazer. Não, Você viu? não tinha É, mais técnica, não tinha mais nada. Tinha era o que dava para a hora e pronto. E e eu chegar, lembro. né? E chegar. Eu cheguei num ponto assim, fui direto procurar o médico, e aí ele olhou, aí fez uma bandagem daquelas com as fitas, né? Uma fisioterapeuta fez, aí passou uma pomada, e eu assim, e um remédio, né, para passar minha dor, né? E o que tá acontecendo? Ainda perguntei. Aí o médico virou para mim assim: você correu até aqui quase 300 quilômetros, você tá com É, 300 quilômetros, né? Tipo, o que você quer, né? Não tem milagre, né? Tem muito treino para isso, mas, mas não mas é tem milagre. beleza. Chega uma hora que. E aí, para terminar, foi com muita vontade. Para subir a última montanha foi muito difícil, porque chama Colma por via ferrata ainda por cima. Você imagina, Nossa, você é está mais com técnico, é. 320 quilômetros nas pernas, eu tava tudo bambo, né? Super Já cansada. não tem mais Tava mãe, força. então, uma montanha de neve. E aí tem aquela via ferrata que são as pedras estão com a via ferrata tem como é que fala, Caco? São embutidos na São nos parede no grampos, né? ferro. Isso, nos grampos, é. Que aí fazem uns degraus, né, naquele caso, né? E tinha um montanhista. Só que eles não podem ajudar, não pode pegar pela mãozinha e carregar. Não, Aí ele viu que eu não estava muito bem das pernas já, ele pegou o meu bastão para me ajudar e ficou de olho em mim, a única coisa que ele pôde fazer. E aí eu torci para que não escorregasse dali, porque ali escorregando morria mesmo. Mas é. quando passou aquela montanha assim, foi já. Aí eu, né, não, agora só se eu pegar o corte lá embaixo, eu não vou. Vou com Agora não, dor, agora agora não pego mais, porque agora eu vou nem que seja rolando daqui para baixo. Isso rolando aqui. até. Aí fala um pouco eu acho que da emoção, né, de chegar em Cumaê, acho que porque lá o pessoal, quem assim corre, né, Mont Blanc, tudo, as cidades elas participam muito da prova, né, de ficar torcendo. Sim, E sim, é fala um muito pouco da bacana. chegada, que é Muito emocionante, né, bacana. muita gente. Tem muita gente, porque eu cheguei no sábado à tarde. Sábado Ah, à melhor tarde, ainda. à tarde. Melhor ainda, exatamente. Não gosto de chegar à noite em prova. Mas mesmo assim, nessa É, prova ainda até que tem muita gente. E as pessoas, assim, aqui no Brasil não dão muito valor pro atleta, né? Quando tem maratona na rua, a gente vê o que acontece com o é, trânsito, né? Lá não, as pessoas param e claro, gritavam, comemora. brava, bravíssima. Porque eu já vinha chorando desde lá dessa última montanha, né? Porque a Sim. dor que eu tinha nos joelhos era tremenda. Então não sabiam se eu estava chorando de dor ou de emoção. Era um misto, na Era o verdade, né? misto, Dor e emoção, porque era muita dor. Mas assim, o fato de eu conseguir ter passado todos os cortes, eu cheguei com, deixa eu ver, uns 45 minutos antes do tempo final da prova. Nossa. Mas É. assim, foi uma prova assim, que de 800 atletas, 50% só terminam. E desses 800, 106 eram mulheres, em que só terminaram 52, 51, se eu não me engano. Então, eu posso me sentir muito feliz, assim, Não, embora eu tenha lógico. feito um tempo longo, eu completei uma prova extremamente dura, assim. Mas sem pensar em tempo nem nada, assim, para mim foi muito bom. Porque, assim, nós treinamos bastante, né, Caco? E a É. primeira coisa que eu faço quando termino a prova, o que eu faço? Eu ligo pro tio Caco e digo, É. conseguimos! Conseguimos. Conseguimos, porque o Caco tá lá, tá junto, tá torcendo, e assim, é um planejamento muito duro, não é É. qualquer planejamento, eu acho assim que vocês como profissionais, assim, são muito bacanas quanto a isso, assim, né? Tu Porque principalmente, que é vira o que me um. acompanha. Não, que vira assim até é uma missão também, né? Preparar uma prova, uma pessoa para uma prova difícil, né? Então,
são vários Sim, fatores, né? Então é muita conversa. Aí às vezes até depois, às vezes você fala, puta, esqueci de ter falado aquilo, né? Da pilha que sim. descarregou lá na outra fiord por causa do frio. Então são vários detalhes que às Foi. vezes você esquece de falar, você Escapa. fala, puta, devo ter falado isso, esqueci. Então, É, e assim, eu também já ganhei experiência na prática por desses 20 anos. Então, eu sim, tento passar ao máximo isso daí e é um, assim, um orgulho sim. muito grande a gente ver um aluno terminando a prova. Kátia, a gente tem Sim, mais imagina. 50 segundos, tá? Então, eu acho que mesmo agradecer aqui você pela live aqui, essa uma horinha Não, contando eu que essas duas agradeço. provas. Eu acho que daria para até ficar umas 3 horas falando Ah, só da fácil, pós, fácil. Quem me fácil. conhece sabe que eu falo mesmo. Mas pode Não, falar, você mas tem mais 25 segundos aí. Não, mas foi muito bacana a live, Caco. Obrigado por ter por ter me convidado. Obrigado pela Ranfan também. Nossa, muito bacana mesmo a gente compartilhar com todo mundo. Isso. E gostei de todo mundo estar por aí, os amigos, enfim, sei lá se teve mais alguém, parente, alguma É. para encher também a É. live.